frutos que glorifiquem o nome do Senhor, frutos que façam o nome do Senhor ser conhecido. Então nós temos trabalhado durante esse tempo sobre a ideia de entender o que é treliça, entender o que é videira. E a gente já chegou à conclusão que nós queremos ser videira. Mas a gente ainda realiza muita coisa de treliça. A gente quer frutificar, mas existem algumas coisas em nós que ainda precisa ser podada, que ainda precisa ser trabalhada, a fim de que nós possamos frutificar e frutificar ainda mais. Quando a gente vai lá em João, e ali tem aquela parábola linda de Jesus ensinando sobre a parábola da videira, ele vai dizer que a videira que frutifica, Deus ele não simplesmente olha para aquela videira, né, o agricultor, e fala assim, olha, essa videira está muito legal, ela está frutificando, deixa ela ali como ela está. Não, a Bíblia diz que o agricultor vem e ele poda, para que ela possa frutificar ainda mais. Quem não frutifica, ele corta e lança fora. Mas aquele que está frutificando, ele vem e poda para que ela possa frutificar ainda mais. O grande desafio nosso é olhar para as nossas vidas e entender o seguinte, eu estou frutificando? Beleza. Mas eu ainda não estou fazendo tudo aquilo que eu deveria fazer. Ou não estou frutificando no potencial que eu poderia frutificar. Eu posso fazer mais. E aí a gente tem que estar com o coração aberto para Deus vir e podar e tirar algumas coisinhas ali, ou várias coisinhas ali, que ainda estão nos impedindo de fazer ainda mais do que nós já temos feito. E aí a gente vai frutificar ainda mais. E gerar mais frutos ainda. E aí no final de tudo, Deus vai olhar para a gente e vai dizer, servos inúteis, vocês não fizeram nada além do que vocês deveriam ter feito. E é isso que eu queria trabalhar nessa manhã. A ideia de culpa ou graça. Porque quando nós estamos pensando, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, quando nós estamos pensando nessa ideia de frutificar, de gerar discípulos, de fazer o nome de Jesus ser conhecido, de outras pessoas terem um encontro com Cristo Jesus através da nossa vida, de levar essa graça, essa misericórdia do Senhor ao coração de outras pessoas, há dois sentimentos que geralmente surgem no nosso coração. O primeiro sentimento é aquele assim, eu sou bom demais, eu trabalho, eu faço, olha o poder de mobilização que eu tenho, olha quantas pessoas têm vindo até Cristo Jesus, porque eu tenho trabalhado, porque eu tenho ido lá evangelizado, eu tenho pregado, e às vezes a gente é usado por Deus para isso. E aí o coração da gente começa a se enaltecer, a gente começa a achar que a gente é bom demais, e a gente começa a pregar mais e falar mais, a gente vê as coisas acontecendo, e a gente diz, porque sobre mim tem uma graça especial, porque eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu chego, eu falo com as pessoas, e as pessoas têm conhecido a Deus, e têm entregado o coração delas, têm se reconhecido o senhorio do Senhor sobre as suas vidas, e o coração da gente vai começando a de alguma forma ser roubado por um ativismo religioso. Ou achar que nós, pelas nossas próprias forças, estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Em contrapartida, há um outro grupo, e às vezes eu me encontro nesse grupo, e certamente várias pessoas aqui se encontram nesse grupo, que a gente se sente culpado. Diz assim, nossa, por que eles fazem e eu não consigo fazer? Por que será que Deus abençoou tanto aquela pessoa? E aí a gente começa naquela ideia da comparação. Como eu queria ser igual àquela pessoa. Como eu queria poder falar como aquela pessoa, mas eu não consigo frutificar. E aí parece que a gente senta e, em vez daquilo nos motivar a fazer alguma coisa e aquela vida nos inspirar a querer agir daquela forma, geralmente o nosso coração ele se fecha. E a gente vai deixando de ser participante. A gente vai deixando de ser cooperador de tudo aquilo que Deus tem feito no mundo e a gente passa simplesmente a assistir o trabalho das outras pessoas. E aí a gente chega para as pessoas e a gente diz, não, eu sou crente de banco. Não, eu gosto só de ver o que as outras pessoas fazem. E aí a gente reduz a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus, a vir aos domingos pela manhã aqui e sentar. E parece que a gente fica olhando a performance das outras pessoas, dizendo assim, eu nunca vou conseguir ser daquele jeito, eu nunca vou conseguir fazer daquela forma, eu nunca vou conseguir ser assim. Nessa manhã eu queria que a gente parasse um pouco e pensasse sobre isso.
entendendo que todos nós teremos dificuldade de realizar o trabalho de videira. Porque realizar o trabalho de videira não é fácil. Realizar o trabalho de videira requer de nós oração, requer de nós compromisso com a palavra, requer de nós olhar na vida do outro e me sacrificar para de alguma forma ser resposta à necessidade do outro. Fazer esse trabalho de videira vai muitas vezes, ou grande parte das vezes, fazer eu abrir mão de coisas que são preciosas para mim, vai fazer eu ter que mexer na minha agenda. Porque quando eu faço o trabalho da videira, a minha vida vai apontar para a vida do outro e ela deixa de apontar para a minha vida. E aí a gente enfrenta lutas por conta disso. Lutas com o nosso coração, de vencer gigantes que são internos, que estão lá e lutando e clamando. E meu coração, ela é uma arena, né, da guerra contra a carne, contra o espírito, contra aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu sei que tenho que fazer, aquilo que eu não faço. É isso que o apóstolo Paulo também passa lá. Então o nosso coração é essa arena, e aí a gente precisa parar e ver quem eu tenho alimentado nessa arena para vencer essa guerra. Eu gosto do livro O Mundo, a Carne e o Diabo, do Shed, e nesse livro tem um momento do livro que ele diz que uma pessoa da tribo de um indígena de uma tribo, chega no cacique daquela tribo e diz assim: olha, eu tenho 2 cachorros dentro de mim, um cachorro do bem e um cachorro do mal. E esses 2 cachorros agora eles vão brigar, eu queria saber quem é que vai vencer a guerra. E aí aquele cacique diz: vai vencer a guerra aquele que você alimentar melhor. Se você alimentar melhor o cachorro do mal, ele vai vencer a guerra. Se você alimentar melhor o cachorro do bem, ele vai vencer a guerra. Quando eu olho para o meu coração e nessa briga que eu tenho em fazer o trabalho da videira e não fazer o trabalho da videira, eu fico pensando o que tem alimentado o meu coração. Se é um implacável desejo de servir a Deus e de entender que a minha vida precisa manifestar a glória dEle, manifestar a graça dEle, e eu luto todos os dias comigo mesmo, entendendo que eu preciso fazer isso, não é que é fácil, mas é necessário. Ou se eu me entrego e eu digo: não, eu não fui chamado para isso. Existem outras pessoas que são melhores do que eu para fazer isso. E aí a gente começa a passar naquele sentimento de vitimização, onde a gente começa a achar que todo mundo é melhor do que a gente, que todo mundo é mais preparado do que a gente, que todo mundo tem mais capacidade do que a gente. E por que Deus ele vai me usar se existem tantas pessoas boas aí para serem usadas? Mas a grande verdade é que essas mentiras são mentiras que o diabo coloca no nosso coração, a fim de nos impedir de viver todo o plano de Deus para as nossas vidas, de crescer, de multiplicar, de prosperar, de fazer grandes coisas para Deus, em nome de Deus, de sermos usados por Deus, a fim de que as nossas vidas impactem o lugar onde nós estamos, impactem as vidas que estão ao nosso redor e façam o nome de Jesus ser conhecido. E aí eu gosto do apóstolo Paulo, porque quando nós olhamos essa carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta quando ele está preso. Possivelmente aqui o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E essa carta aqui, escrita dentro de um presídio, ela é considerada a carta da alegria. A carta onde o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele consegue externar, ou ele consegue manifestar um contentamento enorme. Não só porque Deus estava usando a vida dele ali dentro da prisão, para que o nome de Cristo pudesse ser glorificado, mas porque Paulo conseguia olhar para a igreja e ver que aquela igreja, mesmo sem a presença dele, continuava frutífera, continuava operante, continuava realizando e fazendo grandes coisas. Quando nós pegamos os versículos 13 e 14 aqui do capítulo 1, quando Paulo ele começa a falar do sofrimento dele, mas incentivando aquela igreja a continuar firme na expansão do evangelho, versículo 12 ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho,
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O apóstolo Paulo escreve aquela carta e diz: olha, eu fui preso. Eu estou aqui e de alguma forma alguém está dizendo que eu não posso pregar o evangelho. E acende no coração daquela igreja, vem na prisão daquele apóstolo, não o medo, não o temor, mas o desejo ardente de continuar anunciando a palavra de Deus, de continuar fazendo o nome de Deus ser glorificado, de continuar fazendo o nome de Deus ser conhecido. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm tentado nos calar. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm atacado a nossa fé. E às vezes o nosso sentimento é o de recuar, dizendo: eu não vou bater boca por causa disso, eu não vou discutir por causa disso. E aí eu quero te chamar a não fazer isso mesmo. Porque nós não somos chamados a bater boca com ninguém. O Evangelho de Cristo Jesus não é um desafio para nós sairmos aí arrumando briga e confusão, defendendo o Evangelho. Não é essa a defesa que o Evangelho nos chama a fazer. Mas esse Evangelho de Cristo Jesus, ele nos chama a viver uma vida do modo digno da nossa vocação para a qual nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele não estava lá dentro de uma prisão, dizendo o seguinte: olha, os soldados romanos estão errados, César está errado, vocês estão errados, eu estou certo, vocês todos vão para o inferno e eu vou para o céu. Vocês estão me prendendo aqui, mas nada disso vai adiantar, porque meu coração é de Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. É através da vida dele, através do testemunho dele, através do relacionamento dele com Cristo Jesus, através da intimidade que ele tinha com Cristo Jesus, através da espiritualidade e não da religiosidade que ele exalava, que as pessoas conseguiam olhar para Paulo e dizer: olha, na vida de Paulo tem alguma coisa diferente. Paulo, ele é diferente de tantas outras pessoas. O que tem no coração de um homem que mesmo preso, no seu semblante continua a alegria, que mesmo sofrendo, a sua fé não consegue ser abalada, que mesmo diante de tantas crises, tantas confusões que estão acontecendo ao nosso redor, parece que ele se mantém íntegro, ele se mantém em pé, ele se mantém firme. O que tem no coração desse homem que não tem no nosso coração? O apóstolo Paulo, ele olha para o sofrimento, ele olha para a luta, ele olha para a perseguição como um bom lugar para manifestar a graça de Deus, como um bom lugar para se apegar nas promessas de Deus e continuar firme no seu ministério, continuar firme nas promessas, continuar firme na sua vocação. Possivelmente nós vamos começar a enfrentar dias difíceis, e a cada dia que passa, mais difíceis, porque há uma promessa sobre isso e não tem nada que a gente possa fazer para poder reduzir isso. A Bíblia diz que no final dos tempos, a gente iria enfrentar lutas, dificuldades, tribulações, pestes, seriam pais contra os filhos, filhos se levantando contra pais. A iniquidade seria algo tão grande que o amor de muitos iriam se esfriar. Isso é promessa. Se isso não acontecer, a Bíblia está errado. Então vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente precisa saber aonde o nosso coração está alicerçado para nós enfrentarmos esses momentos. Para que nesses momentos de luta, de dificuldade, as pessoas possam olhar para nós e dizer o seguinte: olha, por que você não está desesperado? Por que você não está angustiado? Por que você não está aí, de alguma forma, batendo cabeça diante de tudo que está acontecendo? Para a gente poder dizer: eu não estou assim, porque a minha fé não é baseada nas circunstâncias que eu vivo, mas onde meu coração está alicerçado. E meu coração está alicerçado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E é por isso que eu não posso ser abalado. O apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja, ele não está lá escrevendo: irmãozinhos, olhem por mim porque eu estou aqui preso. Olhem por mim porque aqui o negócio está difícil. Olhem por mim porque a comida aqui no presídio não é muito boa. Olhem por mim porque talvez eu estou sendo chicoteado, eu estou apanhando aqui. Não.
Ele olha e diz: o lugar aonde Deus me colocou é um bom lugar para poder manifestar da glória de Deus. E é isso que eu estou fazendo aqui. E eu estou feliz porque o Evangelho tem crescido aqui onde eu estou. Mas o Evangelho também está crescendo aí onde vocês estão. E aí sabe o que me chama a atenção nessa carta? É que o apóstolo Paulo, ele quebra aquele negócio que nós estamos vendo hoje em dia aí dos supercrentes, né? Porque o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja como uma igreja parceira. Ele olha para aqueles crentes como irmãos. Ele não olha para aqueles homens dizendo o seguinte: olha, eu sou o super apóstolo Paulo. Olha, eu sou o grande apóstolo de Cristo Jesus. Não. Ele se dirige àqueles irmãos entendendo que eles são parceiros na obra, na causa, naquilo que Deus tem feito. Não existe uma classe de crentes superiores dentro da igreja. E talvez, se nós queremos começar a produzir e ser videira, a gente precisa arrancar isso dentro do nosso coração. Pastor não é super-homem. Pastor erra, pastor peca. Esse negócio, olha, não toque no ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor. Não existe uma classe especial, né? Às vezes a pessoa fala mal do pastor. Eu já vi alguém falar assim: ó, cuidado, não toque no ungido do Senhor, né? Como se o pastor estivesse assim, naquele nível, né, super elevado de superioridade dos outros crentes. O apóstolo Paulo vem e quebra isso. Nós acreditamos, como batistas, no sacerdócio universal do crente, onde todos nós somos chamados por Deus a fim de realizar a boa obra, de fazer o nome de Deus ser conhecido, de fazer o nome de Deus ser glorificado. Seja homem, mulheres, crianças, adultos, jovens, seja o que for. Se nós queremos de alguma forma resgatar esse trabalho da videira, a gente precisa entender que Deus, Ele te chamou, que Deus, Ele me chamou, a fim de nós frutificarmos aonde Ele nos colocou, independente da situação que nós estamos passando ou que nós estamos enfrentando. Às vezes a gente para e a gente fala assim: ah, não vou fazer isso agora porque eu estou com o coração muito entristecido. A Bíblia não diz que a gente tem que glorificar o nome dele só quando a gente estiver com o coração alegre. Ah, mas eu não vou fazer isso porque agora eu estou sem tempo. Deixa eu coordenar a minha agenda para eu poder encontrar um tempo para eu poder fazer alguma coisa. Meu irmão, se glorificar a Deus, se viver para a glória de Deus, está precisando encontrar um espaço na nossa agenda para que isso aconteça, nós não estamos sendo aquilo que nós deveríamos ser. A gente precisa aprender e entender que nós precisamos glorificar e viver isso que Deus tem nos chamado a viver aonde nós estamos. A começar dentro das nossas casas, nas nossas faculdades, no nosso trabalho, no nosso local onde a gente está, no meio da nossa família, aonde Deus nos colocar. Deus nos colocar. Quando eu olho a vida desse apóstolo, quando eu olho a vida desse homem de Deus, algo marca o meu coração. A primeira coisa é que eu não preciso ser movido por culpa, porque nós somos movidos por graça. Deus, Ele não olha o nosso coração na perspectiva de quem nós somos, mas Ele olha o nosso coração na perspectiva de quem nós seremos quando nós estamos na mão dEle. E às vezes o mundo, ele vai olhar para nós e ele não vai ver em nós valor, habilidades, talentos, talvez a competência necessária para realizar as grandes coisas. Mas Deus vai olhar para nós e vai dizer: olha, é naquilo ali, é naquele ali. É nessa pessoa que para o mundo é insignificante. É para essa pessoa que para o mundo talvez não tem valor nenhum, que eu vou tomar, eu vou pegar, eu vou capacitar, eu vou fazer coisas tremendas, eu vou fazer coisas grandiosas. Eu fico pensando quando o profeta chega na casa de Jessé, pai de Davi. Jessé?
Não, para o pai de Davi. Jessé. Jessé. E ele fala assim, olha, traz os seus filhos aqui, porque Deus agora vai constituir um rei sobre Israel. Aí Jessé vai lá, deve ter pegado assim os filhos, né, os mais bonitos, os mais fortes, né? Porque a visão que aquelas pessoas tinham de rei era uma visão de Saul. A Bíblia diz que Saul era um homem grande. Diz que não tinha homem maior do que Saul na sua época. Saul deveria ser um cara bonito. E eu fico pensando assim, eu como pai, falando assim, olha, quem é que vai suceder Saul? Tem que ser um cara forte, um cara bonito, para o povo olhar. Aí ele começa, vem cá você. Aí Samuel, não é esse não. Vem o outro, não é esse não. Vem o outro, não é esse não. Vem o outro, não é esse não. Vem o outro. E acabou os filhos. Não, acabou não, tem que ter mais algum aí. Aí alguém fala assim, não, mas não tem Davi. Ah não, mas Davi não. Está lá no meio lá do pasto, tomando conta das ovelhas. Há alguns aí que defendem até que Davi não era filho, né, de Jessé com a mãe dos outros irmãos, por conta do salmo que ele fala que sobre pecado, né, ele foi concebido, né, que talvez ele era fruto de um outro casamento, ou de outra mulher, ou de outro, talvez de um adultério, alguma coisa assim. E Deus pega e fala, não, é Davi, é Davi, é Davi. Isso inspira meu coração a entender que talvez o mundo vai olhar para mim e vai dizer, não é ele. Mas Deus vai olhar e vai dizer, não é ele, é ele. Talvez as pessoas estão olhando para a gente dizendo, não são eles. Mas Deus está olhando para a gente dizendo, não, é ele sim, é através deles que eu vou fazer uma grande coisa. Às vezes a gente olha para a nossa igreja e a gente pergunta que força que a gente tem. Às vezes a gente olha para aquilo que a gente está vivendo aqui e diz que impacto nós podemos causar. A gente não tem nem um templo, a gente não tem um terreno, a gente não tem nada, a gente reúne num salão de um hotel. Mas aí Deus pega as coisas loucas desse mundo, Ele diz o seguinte, eu não quero um templo, eu não quero um lugar, eu quero pessoas, através das pessoas que reúnem nesse lugar, eu vou fazer coisas tremendas, eu vou fazer coisas sobrenaturais, eu vou fazer o meu nome ser conhecido no mundo, eu vou fazer o meu nome ser glorificado, através da vida de vocês, porque eu não estou preocupado com um grande exército, eu estou preocupado com pessoas que estão com o coração dispostos a servir, com o coração dispostos a fazer grandes coisas, com pessoas que estão dispostas a acreditar que se nós estivermos indo em nome de Deus, nós iremos fazer coisas grandiosas. É por isso que nós estamos aqui, crendo nisso, porque nós somos parceiros de Deus nessa obra. A obra não é nossa, a obra é dele. E nós estamos aqui nos movendo por graça e vivendo por graça e manifestando graça e crendo na graça e levando graça, e a gente precisa entender e crer que se não for a graça de Deus, nós não somos nada. Ah, pastor, eu peco demais. Ah, Heber, você não sabe a minha história. Ah, você não sabe o que eu enfrento. A gente não precisa saber nada disso. O que a gente precisa saber é que a gente tem um Deus que muda histórias. O que a gente precisa saber é que a gente tem um Deus que consegue realizar e fazer grandes coisas. E Ele continua, e Ele fará grandes coisas em nosso meio. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja e não fala para aquela igreja, olha, vocês são uma igreja pequena. Vocês são uma igreja inoperante. Vocês são uma igreja que não vão conseguir fazer muita coisa, não. Eles olham, eu me alegro com vocês, porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que vocês estão enfrentando, aquilo que vocês estão vivendo, está baseado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A gente precisa começar a olhar para essa vida e entender que nada nessa vida tem o poder de nos encantar, ou na verdade deveria nos encantar mais do que viver uma vida para a glória de Deus. Quando a gente chega lá no capítulo 3, nos versículos 7 a 9,
O apóstolo Paulo vem dizendo o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, existem coisas legais nesse mundo. Existem coisas que satisfazem o meu coração, que estão aqui nesse mundo, e existem. Mas eu estou caminhando, olhando para Cristo Jesus, e nessa caminhada, se isso aqui tem tentado me tirar dessa caminhada, eu abro mão, eu considero isso como perda. Se aquilo que está nas minhas mãos não tem atrapalhado na minha caminhada, eu continuo com isso na minha mão, eu continuo caminhando. Mas se isso atrapalha a minha caminhada, eu não tenho problema de abrir mão disso aqui, porque eu considero viver a vida de Cristo Jesus algo muito melhor. Eu considero que nada pode ser comparado àquilo que Cristo Jesus tem preparado para mim lá na frente. Eu consigo abrir mão porque eu posso perder essas coisas. O que eu não posso perder é a vida que Cristo Jesus tem para mim. É isso que a gente não pode perder. A gente não pode perder esse sentimento de que nós podemos conhecer a Cristo e conhecer o poder de Cristo, e que um dia nós iremos morrer, mas a morte não irá nos parar, porque nós iremos ressuscitar e nós estaremos ao lado dele eternamente. E nada pode ser comparado a isso. Nada pode roubar o valor disso. Nada é tão belo como isso. Mas o medo, a culpa, o sentimento de inferioridade, ele tende a nos prender, ele tende a nos travar de ver e reconhecer essa grandeza de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos chama a viver a vida, está no versículo 27 a 30 do capítulo 1, uma vida como um cidadão do reino. Uma vida como alguém, ter a vida de alguém que confia e vive somente para a glória de Cristo Jesus. É fácil? Não é fácil. Eu consigo ainda isso? Não consigo. Você consegue? Certamente. Não consegue. Mas a gente precisa entender que a gente está na mão do agricultor. E o agricultor, ele vai podando. E ele vai tirando as coisas que estão nos impedindo de viver do modo digno da vocação que nós fomos chamados para viver. Agora a gente precisa estar disposto a isso. Talvez a nossa oração precisa ser a oração de Isaías. O reconhecimento, talvez, que nós somos homens e mulheres de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías reconhece isso, ele consegue ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu fico pensando aquele diálogo, da Trindade, conversando. Alguém falou isso esses dias, eu achei muito interessante. Quem nós iremos enviar para realizar essa obra? Quem vai fazer essas grandes coisas, essas coisas sobrenaturais? Aí Isaías tinha parado, já tinha reconhecido quem ele era. E aí, por reconhecer quem ele era, ele ouve a voz de Deus. E ele diz, olha, mas existem coisas aqui que estão em mim, que ainda precisam ser tratadas. Porque se eu preciso usar os meus lábios para poder manifestar essa glória de Deus, os meus lábios são impuros.
E aí Deus vem com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. E aquilo deve ter doído. Não deve ser fácil pegar uma brasa ali, quente, e vindo e tocando naqueles lábios, dizendo, olha, eu vou purificar os seus lábios. Aquilo doeu. Aquilo causou dor. Mas aquela dor promoveu cura, restauração. E ele pôde se levantar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente quer ser trabalhado por Deus, mas a gente não está disposto a sofrer. A gente quer viver grandes coisas, mas a gente não está disposto a abrir mão de algumas coisas. A gente quer experimentar grandes coisas, mas nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas. Se nós queremos realizar e viver esse trabalho da videira, a gente precisa entender que Deus ele nos chamou para ser participantes, independente de quem nós somos, porque nós estamos baseados e penhorados na graça dele. Nós não estamos aqui por quem nós somos, mas nós estamos aqui por quem ele é. Por quem ele é. E Deus ele usa. E Deus ele usa. Em nome de Jesus, meus irmãos, não deixe o diabo colocar no seu coração que você não é capaz. Não deixe o diabo colocar no seu coração de que você só é um espectador nessa grande obra que ele está realizando pelo mundo. Não. Você é participante. Você foi chamado. Nós somos um corpo, o qual Cristo Jesus é o cabeça. E nós vamos em nome de Deus. E realizamos a obra em nome de Deus. E vamos fazer coisas grandiosas em nome de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar.